Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, saudade de vocês, que bom! Começamos aí mais um trimestre abençoado. Nós que estamos aí para comentar a lição de adolescente, lição de número 3, nesse terceiro trimestre, que é maravilhoso, pois vamos comentar sobre o apóstolo Paulo, o grande missionário. E é claro que vocês já perceberam quanto é riquíssima as lições desse trimestre. Na semana passada tiveram a oportunidade de trabalhar sobre a conversão do apóstolo Paulo. Eita, que coisa linda, né? Ainda fica ressoando em nossos ouvidos Atos 9:15. Esse apóstolo Paulo que perseguidor, agora é perseguido e recebe testemunho do próprio Jesus, que seria pregador dos gentios, que seria pregador para os reis e que seria o pregador para os filhos de Israel. Muitos de nós falamos apenas que Paulo foi o apóstolo dos gentios. Atos 9:15 abrange o seu ministério. E hoje nós vamos trabalhar os primeiros passos de Paulo. Gostaríamos de lembrar aos queridos professores que este título tem a sua forma figurada, que os primeiros passos de Paulo não são os primeiros passos quando ele começara a andar, ainda na sua fase tenra, quando criança que sai do engatear para o andar. Não é isso aí. E é isso que você vai trabalhar com o seu adolescente, com os seus alunos, que estes primeiros passos de Paulo refere-se à primeira etapa depois que aceita Jesus. Então, os primeiros lugares que ele visitou, as primeiras ocorrências, os fenômenos que Paulo pôde presenciar. Então, esses primeiros passos são importantíssimos, não só na vida do apóstolo Paulo, que a gente vai aprender, mas também na vida dos seus adolescentes. Alguns adolescentes que ainda estão a professar o nome de Jesus, alguns adolescentes que até estão aprendendo a ser crentes. Costumamos dizer que adolescente, nem todos ainda são crentes, ainda precisam da experiência com Jesus para, de fato, entenderem o que é ser servo de Deus, o que é ser cristão. Alguns ainda apenas traz sobre si o título de ser filhos de crentes. E outros, muitos, que acompanham aí nas vossas aulas, nas vossas classes, nem evangélicos são, né? Então, há necessidade de entender este trabalhar de Deus na vida aí dos seus adolescentes. Então, professor, o título que vai falar sobre primeiros passos, ele vai corroborar com a leitura bíblica em Gálatas 1:15 a 24, mas também com a mensagem que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículos 25 e 26, que aqui traz apenas a parte A do versículo 26. Mas é importantíssimo que os vossos adolescentes possam ler e poder se apropriar desta situação. Até porque muitos têm o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, como algo suprassumo. E não entenderam ainda que este Paulo teve um começo, e um começo difícil. Ele que, como na lição passada vocês deixaram claro, era perseguidor, passou a ser perseguido. Tá bom? Então tem que ficar muito claro isso para os vossos adolescentes. E, é claro, se puderem trabalhar bem mais esse capítulo de número 11, em que depois Barnabé foi até a cidade de Tarso a fim de buscar Saulo. Aqui ainda não aparecia o nome Paulo, vocês podem trabalhar isso, mas mais na frente vocês vão trabalhar. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia, base missionária. Eles se reuniram durante um ano com a gente daquela igreja e ensinaram
muitas pessoas. Tá? Então, a lição ela vai ser dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, a trajetória inicial de Paulo. Eu recomendo para vocês, vai aparecer aí na tela de vocês, a projeção da imagem que está na lição. Nós temos aí um adolescente trilhando um caminho e no final deste caminho uma cruz. Essa é a trajetória de todos nós, do adolescente, do adulto, do pastor, do ancião, do novo convertido. Essa é a trajetória de todos nós. Estarmos em um caminho, esse caminho é Jesus, e lá no final deste caminho, a nossa trajetória, a cruz. Tá? Então, a nossa trajetória apontando para o Senhor dos Senhores. Então, nesta imagem, se possível, trabalhe esta imagem. Eu sei que cada professor tem a sua estratégia, mas eu gosto muito de explorar as imagens. E essa aqui nos fala muito forte. Por quê? Porque até chegar ao final da nossa trajetória, a gente tem muito chão para andar. E este Paulo também teve. Então, nesse começo de trajetória do apóstolo Paulo, os irmãos vão percebendo que ele encontrou diversos desafios. Primeiro tópico da lição. A trajetória inicial de Paulo. E isso vocês vão poder associar aos objetivos da lição. Primeiro objetivo, apresentar as atividades que Paulo desenvolveu após a sua conversão. Então, não foi somente chegar, aceitar Jesus lá no caminho que ia para Damasco e agora eu já era o apóstolo dos gentios, alguém de referência para a igreja no Oriente e no Ocidente. Não foi assim. Foi preciso uma trajetória a ser cumprida. E esta trajetória, é claro, veio de muitos altos e baixos. Né? Quem dera a gente pudesse comentar nesses minutinhos tantos altos e baixos do apóstolo Paulo. Mas é claro que nós teremos ainda várias lições para essa abordagem, tá certo? Então vamos lá. No segundo objetivo, conscientizar da renovação do caráter que ocorre naqueles que se convertem. Paulo, perseguidor, agora perseguido. Transformação, renovação. Explicar a resistência de alguns judeus à pregação do evangelho. Então vamos lá. Nesse primeiro tópico, a trajetória inicial do apóstolo Paulo. Ele sai de Jerusalém, vai para Damasco para poder pegar os crentes que estavam lá e trazer para Jerusalém para serem julgados, por estarem agora iniciando uma nova visão religiosa. Só que neste caminho, vocês viram semana passada, o Senhor Jesus se encontra com ele. E é interessante, porque quando ele vai para Damasco, entra em Damasco e vai para a sinagoga ensinar, a expectativa era que Saulo de Tarso, o renomado fariseu, pudesse trazer como um rabino as explicações da lei, falar como uma pessoa que, renomada no Antigo Testamento, pudesse esboçar o seu conhecimento sobre Moisés, sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, sobre os profetas, sobre os reis. Só que quando ele chega em Damasco, o que Paulo e ainda Saulo vai pregar? Eu aceitei Jesus. O Senhor Jesus salva, o Senhor Jesus cura, o Senhor Jesus liberta. Eu estava cego, agora estou vendo. O discurso que o povo judeu esperava de Paulo era outro, ainda de Saulo, né? Esperava dele era outro, mas ele traz a experiência
da conversão. E é isso que você vai trazer aí para os seus adolescentes. É esse desejo da experiência com Deus. Então, o primeiro tópico vai trazer a trajetória inicial. Paulo já começa trazendo uma palavra que os outros não esperavam, não queriam, mas Deus sabia o que o povo precisava. Por isso, muitas vezes, Deus fala aí com seus adolescentes através de você, não o que eles querem ouvir, mas o que eles precisam. Deus sabe o que faz. Muito bem. E aí, nessa hora de aprender, tem justamente uma partezinha que o comentarista diz assim, que é a comentarista, né? Nesse trimestre, quem comenta a lição é a irmã Daniele Soares. Então, ela traz aí esse comentário em que Jesus na estrada para Damasco, até o dia em que Barnabé o buscou em Tarso. Então, a gente tem aí que não há detalhes, muitos detalhes sobre essa trajetória de Paulo, do Paulo novo convertido, lá do caminho de Damasco até a chamada para a missão. A gente não tem muitas informações. E é algo que eu peço aos irmãos que tenham muito cuidado. Eu fiz questão de colocar aqui, em uma parte da lição, em que a comentarista ela diz assim, a Bíblia não dá detalhes. Os especialistas em pesquisa bíblica, no entanto, sugerem que ele pode ter aprendido a profissão de fazer barracas. Aí já falando nesse período que ele vai para Damasco. Eu peço a vocês muito cuidado. Por quê? Quando a gente cita assim, os teólogos, os especialistas, as pessoas que estão mais à frente do conhecimento, os pesquisadores, a gente precisa dar nomes. Então tem que ter bastante cuidado quando a gente diz isso. E aqui a gente não tem a fundamentação teórica para dizer que de fato aconteceu isso. Então eu particularmente, como professor de adolescente, prefiro não dar ênfase às especulações. Porque pode ter sido e pode não ter sido. Eu não tenho base bíblica, tampouco aqui antropológica, para poder sustentar. Tá certo? Então, basta apenas dizer que neste período inicial, o Deus que chamou foi o Deus que deu possibilidades para ele se preparar. Saiu lá de Damasco, lembrem-se que ele cita isso lá em Gálatas, em que foi preciso sair de lá descido por um cesto, porque os judeus não suportaram a pregação dele e quiseram matá-lo. Não é? O perseguidor agora era perseguido. Então basta dizer que Deus criou as situações necessárias para que o apóstolo Paulo fosse o sofredor pela causa do mestre. E que deu condições dele se preparar. Só que, detalhe, né? Nós não estamos falando de uma pessoa qualquer que iria iniciar os seus estudos acerca de Deus. Estamos falando de Saulo. De Saulo, o zeloso fariseu, que falava bem acerca da lei. Ele passou a conhecer Jesus Cristo e, a partir daí, em busca das adequações, daquilo que ele sabia sobre a lei, agora culminando em Cristo Jesus. Né? E é isso que você vai abordar. Tópico 2. O amadurecimento espiritual de Paulo. Da mesma forma que nós, muito do que nós falamos quando começamos na docência como professor de escola bíblica dominical, hoje, com maturidade, a gente se precavê muito daquilo que vai falar. Quer ver uma situação só, porque o tempo não nos permite? Uma situação em que Paulo divide-se no campo missionário. Ele se aparta de Barnabé, vai com Silas. Mas lembra que
o motivo para isso foi porque ele não queria levar João Marcos. Ele bem empolgado com o ministério evangelístico, com Deus fazendo milagres, prodígios, maravilhas, anunciando com ousadia a palavra, mas não suportava ter que ir com João Marcos. Mas já na sua carreira final, já perto de se despedir, ele manda um aviso. João Marcos era muito útil para a obra. Então, uma coisa é aquilo que a gente fala no começo, ainda faltando maturidade. Quando essa maturidade vem, a gente reflete muito naquilo que já fez, naquilo que falou, e é certo que nós mudaríamos muita coisa, tá bom? Mas isso faz parte da maturidade, daquilo que a gente vai aprendendo. E certamente também na vida de Paulo, que é o último parágrafo que vai dizer: o Espírito Santo estava com ele, e é justamente quem vai trazer essa maturidade para a gente. Terceiro e último tópico, a mensagem que incomodava. E é justamente, eu fecho aqui com Atos 11, 25. Barnabé, ele foi chamar Saulo lá em Tarso. Isso por quê? Porque a mensagem que Saulo pregava incomodava. E era necessária que essa mensagem atingisse o mundo como atingiu nos dias de hoje. Que Deus te abençoe, te use poderosamente em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Naquilo que é possível, utilize outras ferramentas, tem alguns livros de apoio aí na nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. Então, utilize para esse trimestre, que será uma bênção. E, por fim, lhe peço que, se possível, curta, compartilhe, se inscreva no canal da igreja e certamente você e outras pessoas serão abençoadas com mais uma aula ou mais um subsídio para a aula de adolescentes. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.